Olá, amigos, amigas, sejam bem-vindos. Estamos felizes por estar juntos de novo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, quinta aula, em que a doutora Marlene vai falar sobre as correntes do pensamento. Porém, ela está com um atraso, está chegando, pediu que eu iniciasse. Nosso cérebro humano é uma poderosa estação de TV. E, como eu estava dizendo, o cérebro humano, por sua extraordinária capacidade biopsíquica, desenvolve funções de gerar, excitar, transformar, induzir, conduzir, exteriorizar, captar, assimilar e desassimilar a energia mental, conforme consta no livro Mecanismos da Mediunidade. E mais, como uma poderosa estação de TV, ultrapassa em muito essas funções, porque não apenas cria força eletromotriz e consequente potenciais magnéticos, tem também recursos através de sua sofisticada rede neuropsíquica orgânica e periespiritual, de emissão e recepção, qual se fora estação de TV e rádio. Produz ainda outros valores ignorados por nós. Opa, a doutora chegou. Então, a partir de agora, a doutora Marlene continuará nos abrilhantando com a exposição às correntes de pensamento. Bem, as correntes de pensamento, nós podemos dizer que estão ligadas à produção de matéria mental. Diz-nos André Luiz que é nesse microcosmo prodigioso que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes mentais que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade em que se exprime, através de ação e reação permanentes, como acontece no gerador comum, em que o gerador energético atinge o valor máximo. Então, nós estamos vendo que é um universo não detectado ainda, ignorado. Nós não temos ideia da amplitude da expressão cerebral quando tocada ou animada pela alma, pelo espírito. Nós ainda não temos condições de medir ou de alcançar essa grandiosidade. Então, as correntes, quer dizer, a matéria mental é a base dessas correntes mentais que se exteriorizam. Mas vejam bem, o poder é grande porque fica em volta do nosso organismo em forma de aura. Quer dizer, são os nossos pensamentos, são as nossas correntes mentais que estão distribuídas permanentemente em movimento ao redor do organismo físico, formando a aura ou fotosfera psíquica ou halo energético, que é peculiar a cada um de nós. O pensamento, sendo secreção do espírito e não do corpo físico e não do cérebro,
ele é uma força sutil e inexaurível do espírito. Pensamento é uma produção do espírito, da alma. É corrente viva e exteriorizante, com faculdades de autoexcitação e plasticização inimagináveis. Quer dizer, o pensamento se exterioriza e ele é capaz de modelar. Por isto, essa questão de autoplasticização própria do pensamento. Ele é moldável, ele molda. Então, nós podemos atingir produções extraordinárias feitas pelo nosso próprio pensamento. Eu queria abrir um parênteses para dizer a vocês que, segundo André Luiz, nem a pessoa mais inteligente, nem o gênio maior que pisou a Terra foi capaz de produzir mais do que 10% do que o neocórtex é capaz de fabricar. É possível, através dessa informação, nós nos localizarmos no tempo e no espaço para sabermos que somos realmente ignorantes. Ainda estamos num estágio evolutivo muito inferior, porque há possibilidade no nosso neocórtex, na parte mais nova do cérebro, de produção de 90% de atividade, de produção ativa, e nós ainda alcançamos tão somente os 10% no total de 100%. Então, realmente, mesmo as criaturas, os artistas mais extraordinários, os intelectuais também, que tiveram uma performance maravilhosa no ambiente terreno, mesmo essas criaturas dotadas de tão belos dons, tanto artísticos quanto intelectuais, essas pessoas não produziram senão 10% da capacidade do neocórtex. Daí a nossa indigência espiritual e que temos de reconhecer para poder evoluir. O pensamento em movimento. Prestemos bem atenção nesta frase de André Luiz, que está em Mecanismos da Mediunidade. Até agora, essas informações que eu passei estão todas contidas em Mecanismos da Mediunidade. E esta frase igualmente. Toda partícula da corrente mental nasce das emoções e desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Quem que me perguntou? Acho que foi o José. Onde está o livre-arbítrio? Quando nós analisamos a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Na questão 459, se vocês se lembram, os espíritos dizem que de comum
são eles que nos dirigem. Não é isso? E a pergunta veio imediata. Então, onde está o livre-arbítrio? Quem é que pode me responder com base nessa expressão que eu estou dando aqui? Quem pode me responder? Pelas influências? Não, leia bem. Toda partícula da corrente mental Das emoções. nasce das emoções e desejos recônditos do espírito. Eis a resposta. Quando você pensa, você já estabeleceu o quê? A ligação. A ligação. O que eu tenho procurado dizer para vocês desde o começo? Pensou, criou e associou. Toda criação tem movimento e ligação. E comunicação. É imediato. E se foi errado esse pensamento, se foi de outro lado? Não é. Nós estamos discutindo e é uma boa discussão, Eu sei. né? Mas sem querer a gente fala. É uma boa discussão. Por quê? É porque a gente precisa entender por que os espíritos falaram isso. Né? Por que eles disseram isso? Porque a ligação já foi feita. Você permitiu a associação. Então, quando a gente pensa assim, mas eu não tive culpa nenhuma, eu não tenho esse tipo de pensamento, eu não tenho esse tipo de ação, é preciso a gente retroceder no julgamento e verificar se realmente é isso que acontece. Coitadinho, né? Esse tipo de ligação espiritual não foi, ele não buscou em absoluto, não fale assim. Não. Analise primeiro. Analise tudo. Por isso que nós vamos ter coragem para facear os próprios pensamentos, as nossas próprias produções. Então, vamos repetir. Toda partícula da corrente mental nasce das emoções e desejos recônditos do espírito. É imediato. Vem de lá de dentro, vem dos refólhos da alma. Eu usava muito isso, né? Não sei se ainda usa, aqueles que a gente já passou da idade. Né? Então, vem dos refólhios da alma, vem de lá de dentro, é produção nossa. Através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência. Ora, a consciência é produto do quê? Do espírito, não é? Cuja estrutura ainda não conseguimos abordar. Falam bem, porque até hoje a neurociência ainda está lidando com o problema da consciência e ainda não chegou a uma conclusão. E depois, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca. O que é que se desloca? A partícula da corrente mental. A partícula da corrente mental é a partícula mais simples que forma o pensamento. Então ela se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. O que vocês aprenderam com o Maida na última aula? O que é que ficou para vocês? Quais os tipos de ondas que nós produzimos?
curtas, médias, longas. E os anjos? Ultra curtas. Ultra curtas. Inimaginável para nós, não é? Então, o que ele está dizendo é que a frequência, quer dizer, o tipo de onda que você produz, ela varia de conformidade com o quê? Com os seus sentimentos, com os seus estados mentais. Você pode estar, por exemplo, diante de um sofrimento muito grande e estar, por exemplo, internada num hospital, passando por problemas dolorosos, difíceis. Você pode estar neste leito de duas maneiras. Uma, num estado de profunda reflexão, de aceitação do sofrimento, e com a aceitação você está resignado, porque está diante de um processo que você reconhece que é importante para o seu espírito. Mas você pode estar nesse leito de hospital revoltado. Quais são os tipos de ondas que você está produzindo? Elas são iguais? Não. Em absoluto, não são. Se você está num estado de profunda introspecção e que você aceita o sofrimento e que você está resignado, você está produzindo ondas curtas, de profunda introspecção. No entanto, se você estiver revoltado, são outros tipos de ondas que não tem nada de profundo e nem de apaziguamento interior. Vejam, só um estado que nós estamos dando para a gente poder analisar essa questão que ele está colocando. A frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Então, nós vamos ter diferentes ondas. Aí é só o espírito, a gente, por exemplo, se você estiver profundamente sedado. Não, nós estamos falando de estados conscientes. Agora, nos estados de sedação, nós teríamos que ter mais tempo para falar. Mas, sem dúvida, ao longo do curso nós vamos ter, né? Porque nos estados de sedação vão se repetir os estados normais e comuns que você tem durante a sua vida. Né? Mas nós voltaremos a isso, se Deus quiser. Então, esta é uma questão que está em mecanismos da mediunidade, mostrando que a produção do pensamento e, consequentemente, as partículas, que são as partículas mais simples, que constituem o pensamento, essas partículas têm uma característica especial para cada um de nós aqui. E também vai depender do estado mental em que estejamos. Quer dizer, se estamos alegres, se estamos tristes, se estamos com ódio, se armazenamos em nós vibrações negativas, enfim, vai variar de acordo com o nosso estado mental. Então, o que a corrente mental faz? Por que ela precisa sempre nascer, né, como se fosse uma catadupa, ou como se ela fosse uma cachoeira? Porque o que nós temos é isso. É uma produção contínua, né, de pensamentos. Nunca nós interrompemos.
Estamos sempre produzindo. Mas por que estamos sempre produzindo? A resposta está aqui, ó. Porque é a corrente mental que vitaliza, que dá vida aos centros da alma. Quais são? Os centros endócrinos e plexos nervosos do sistema físico, orgânico, os serviços de emissão e recepção de ondas mentais. Ela exterioriza os próprios pensamentos e assimila os pensamentos alheios. Então, os pensamentos têm que estar sempre sendo produzidos, porque tem necessidade de vitalizar os centros orgânicos perispiríticos. Não apenas aqueles que formam o cérebro físico, mas igualmente aqueles que se constituem no cérebro perispiritual. Porque o perispírito tem os mesmos órgãos que o organismo físico. É preciso que essas correntes mentais, elas estejam continuamente saindo de nós, sendo produzidas para essas funções. Para que a gente tenha uma vitalização dos nossos centros vitais. Claro que elas podem ser construtivas e negativas. Então, as forças mentais desajustadas e destrutivas, elas atraem as mesmas forças. Então, todo estado negativo, por exemplo, de ódio, de cólera, de maledicência, seja ele qual for, e mais de caráter destrutivo, automaticamente nós atrairemos espíritos que estão pensando da mesma forma. Então, são forças mentais desajustadas, deterioradas, desestruturadas, mas que atraem as mesmas forças, infelizmente. E muitas vezes nos leva à prática de delitos e ações más. Nós fomos criados simples e ignorantes, fomos criados pelo Criador, pelo Ser Supremo, para obedecermos normas. E a norma fundamental é a regra áurea. Amai-vos uns aos outros. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Essa é a regra áurea do universo e foi trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Se os pensamentos não se coadunam com esta regra, a nossa cocriação é negativa. É automaticamente negativa. Não tem que haver julgamento. Muitos dizem, a religião, ela deprime o ser humano porque ela traz complexo de culpa. Não é nada disso. É desculpa. A religião pode até acentuar a culpa, mas a culpa vem naturalmente, porque não obedecer esta lei já automaticamente nos coloca em posição contrária à própria lei e, portanto, a culpa já está conosco, é automática. Então, quando é que os nossos pensamentos são equilibrados, equilibrantes, quando é que eles realmente se ajustam à criação universal? Quando seguem a lei áurea. E a lei áurea nos manda servir no benefício de todos. Essa é lei.
Então, as correntes de pensamento estruturam a aura ou fotosfera psíquica à base de cargas magnéticas constantes, conforme a natureza que lhe é peculiar, de certa forma semelhantes às correntes de força que partem da massa planetária, compondo a atmosfera que a envolve. A aura é formada de quê? Segundo o que está aqui. De energia. É formada de quê? Olha. Estruturam as correntes mentais, as correntes de pensamento. Estruturam o quê? A aura ou fotosfera psíquica, a base das cargas eletromagnéticas que estamos produzindo através do pensamento. Então, a nossa aura é formada por esta nuvem, uma espécie de uma nuvem, né, que envolve a nós todos e que é peculiar a cada um de nós e que nasce das ondas mentais que produzimos e que estão continuamente circulando ao nosso redor, formando a nossa aura. Então, isso está em mecanismos da mediunidade, mostrando então que esse halo energético ou aura ou fotosfera psíquica é também chamado, esse halo, de cartão de visita. É o nosso cartão de visita. Você chega, se apresenta, aqui está o meu cartão de visita. Para o mundo espiritual não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. É perda de tempo. Até os nossos obsessores nos conhecem. E como conhecem? Eles nos conhecem tanto que se aproximam de nós imediatamente, pelo tipo de aura que nós emitimos. Por quê? Para eles é tudo devassado. Então, a questão da mentira aqui na Terra, ela vai desaparecer a partir do momento que nós possamos enxergar a aura das pessoas. Não vai haver mais mentira. Não vai haver mais isso. Por quê? Nós podemos até estar dizendo: meu amor, meu coração de rapadura, minha doce criatura. Mas eu estou vendo a aura e diz: onde é que está isso? Onde é que isso está? Né? O problema é sério. Então, a aura, a alma está envolvida na própria aura, né? Então, é uma túnica de forças eletromagnéticas onde circulam as irradiações que lhe são peculiares. Nós podemos ter momentos diferentes da nossa aura, conforme o tipo de sentimentos e ondas que estamos emitindo. Mas é sempre característica nossa. Nós é que produzimos. Pietro Baldi, em seu livro As Noures, nos fala a respeito do pensamento da mesma forma, quando ele diz: todo o universo se transforma em noures. Noures são correntes de pensamento. E o que nós estamos dizendo desde a primeira aula? Que o universo todo está banhado no quê? No que o universo está banhado? No pensamento de quem? Do nosso Criador, do Altíssimo.
que é o fluido cósmico universal, é o pensamento dele. Nós estamos banhados no pensamento dele. Então, o Baldi tem razão. Nós sentimos o universo como uma grande noure, ou com várias noures, que são, né, os pensamentos, as correntes de pensamento que são produzidas a partir do fluido cósmico universal ou do pensamento divino. Ele dizia o seguinte: tudo que existe exala pensamento, e assim eu sinto o universo nestes meus estados medianímicos, a que me aferro e registro. É a emancipação harmônica e orgânica do pensamento infinito de Deus. Então, o universo inteiro está banhado no pensamento de Deus. São correntes mentais que estão circulando permanentemente no universo. Então vem a questão. Nós, segundo Paulo de Tarso, estamos cercados por nuvens de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Ele mesmo diz: para o bem, para o mal, para o assassinato, para o latrocínio. São nuvens de testemunhas que estão ao nosso vendo o que nós fazemos, analisando, tentando. A tentação vem de fora ou vem de dentro? Da onde vem a tentação? De dentro. De nós. De dentro. De nós. Mas... É de nós. Conhecendo a aura, como eles conhecem, eles sabem aonde está a tentação e o que eles podem fazer, as armadilhas que podem aplicar. Se é para o lado financeiro, do dinheiro, se é para a questão da beleza física, de sexo, se é a intelectualidade mal dirigida, eles sabem. Mas vem de dentro. Esse ar de santarrão que nós temos, santarronas, nós precisamos deixar de lado. Precisamos deixar de nos iludir. A ilusão é que mata. Porque há estados em que nós queremos esconder até de nós mesmos, mas é engano, é um problema sério, que obstrui a nossa evolução espiritual. Nós temos que deixar isso de lado. André Luiz nos fala que é o centro coronário, no perispírito, que recebe, né, as ondas de pensamento, as ondas eletromagnéticas, e é distribuída pelo tálamo. Então, há uma ligação muito grande entre o centro coronário e o tálamo, que é uma das estruturas do diencéfalo. Então, o corpo mental produz os pensamentos são recolhidos no centro coronário. O centro coronário tem uma ligação direta com os núcleos do diencéfalo, mais particularmente com o tálamo. Há uma ligação também entre o centro coronário e o centro cerebral, o córtex, de modo que há uma transmissão de impulsos, de avisos do espírito para a parte física. Então, a tradução do nosso cérebro se dá através das correntes de pensamento. Nós pensamos e somos traduzidos pelo nosso próprio cérebro. Aqui é só para indicar onde estão as estruturas, falar um pouco sobre o tálamo, que vocês veem ali, bem no alto,
e a localização dele. Bem, André Luiz disse o seguinte: verte o pensamento ou fluido mental e influencia primeiro, por intermédio de impulsos repetidos, toda a região cortical e as zonas psicossomato-sensitivas, vitalizando e dirigindo todo o cosmo biológico, para em seguida espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade. Então, o tálamo tem essa possibilidade de distribuir os pensamentos, né, como esse fluido mental, vai influenciar primeiro, né, através desses impulsos repetidos, toda a região do córtex e as zonas psicossomato-sensitivas, para que todo o nosso cosmo orgânico receba a influência do nosso espírito. E em seguida espalha-se em torno de nós mesmos, formando a aura. Então é um movimento contínuo, não há estagnação. A circulação é permanente de forças produzidas por nós mesmos. Então, para terminar, a alma é responsável pela formação da aura, e essa organização há uma organização da psicosfera ou do halo energético de acordo com a evolução de cada um de nós. Nós gostaríamos de repetir para vocês que cada pessoa aqui nessa sala tem uma aura, cada pessoa tem uma frequência de vibração do seu pensamento. É típico e característico de cada um de nós. Nós não colocamos todos numa forma só para poder analisar as pessoas. Nem pode ser dessa maneira, né? Cada um de nós tem características muito especiais. O que precisa ficar bem claro para nós é que não existe inocência e que nós somos tentados, nós somos invejados, nós temos problemas por causa dos outros. Isto é que precisa desaparecer da nossa cabeça. De uma vez, não pode ficar. Porque as produções de pensamento são características nossas. Nós somos responsáveis pelas partículas de pensamento, pelas partículas mentais que nós colocamos em movimento. E isso nasce das profundezas do ser, do que nós somos. E a partir daí, as conexões são feitas. Ninguém tem o espírito substituído por outro espírito. As produções são nossas. Tudo vai depender de onde dirigimos o nosso livre-arbítrio. Como nós dissemos, se as nossas produções forem positivas, elas estarão de acordo com a lei universal do amor. Não há problema. Mas, se elas são perturbadas, desequilibradas, voltadas para o mal, nós estaremos agindo contrariamente à lei universal, que foi criada e estabelecida por Deus. É simples. O complicado mesmo é a nossa utilização, né, desse poder fantástico que é a nossa casa mental, dirigida pelo nosso espírito. Isso é fantástico. É uma estação de televisão completa e muito maior, porque emite, transmite e recebe.
Mais que isso, recebe valores que nós ainda não conhecemos.